Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, bem-vindos às Tretas no Café Virtual. Hoje, com o Jacinto Furtado num cenário paradisíaco e com o Paulo Ideias, que está um pouco... É croma. É croma, é. O Paulo Ideias, vamos avisar que está aqui com uns problemas de ligação. Vamos ver como é que isto corre. Estão bem dispostos? Estamos bem dispostos. Sim, senhora. Oh, Jacinto, não sei se o álcool é permitido neste programa. Sempre em amigos. Enfim, se é ou não é, não sei, mas não fui notificado. O que é que tu achas disto, Paulo? Mas também, eu não sei, para começo de conversa, eu não sei porque é que estão a dizer que isto é álcool. Ah! Pode ser sem chumbo. Exatamente. Está bem visto, Jacinto. Peço desculpa. Já estou Está aqui a tirar a desculpada, conclusão. mas que não se volta a repetir. Não expulsamos deste programa. Exato. Olha, Paulo, depois ficas tu. Vou de vela logo a seguir. Olhem, o que é que vocês acharam desta semana? Vamos já aqui começar por um dos casos que esteve aí na ribalta esta semana. Parece que ficámos sem um secretário de Estado, não é? Mais um. Este mês ainda não tinha havido, não tínhamos nada disto. Portanto, isto é um por mês. É quase, Paulo. Isto está num ritmo difícil de São acompanhar. Aí, 20 e tal. Está num ritmo difícil de acompanhar, ainda por cima nesta altura de verão, silly season, e o secretário de Estado demite-se porque está envolvido em suspeitas de casos. O que vos apraz dizer? Quem é que será o próximo? É uma incógnita, portanto, daquele grupo há sempre alguém que está na linha da frente. Há quem diga, neste caso, que como é que só agora é que aconteceu, porque penso que isto já vem desde uma investigação desde 2018, coisa assim, há alguns anos atrás. Mas pá, é o que temos, é para aquilo que eu continuo a bater a mesma tecla, é para aquilo que a malta vota e é os políticos que temos. Isto podem vir cá até ser decidido, até ir. Tem sempre a parte da inocência, mas penso que até aqui já são muitos casos. Epá, eu não quero acreditar. O Ministério Público há tantos anos a investigar que isto não dá assim. Se calhar não dá em nada, porque depois temos este problema judicial, não é? Que isto depois anda anos e anos. Mas há aqui coisas que eu ouvi e eu, assim como fiquei um bocado escandalizado, eu acho que a população também fica, o resto da malta que eu. Casos de estudos, ou não sei o quê, por 60 mil euros, dava 12 mil e não sei quantos euros, fizeram logo as contas, por dia. Não sei o quê, um ajudante que nunca apareceu. Epá, Uma avença fantasma, não é? São estas coisas que passam impunes, pois, isto é uma impunidade total, e volto a reafirmar aquilo que já disse há tempos, já há muito tempo que deviam ter ido todos de vela, já devíamos estar a discutir era outra situação, porque eu acho que isto é inadmissível e depois vai-se tentar branquear com os portugueses não estão interessados nisto, então não estão, todos estamos.
nestes e nos outros casinos. Queremos é a solução, ver o que é que isto dá e chegar ao fim de saber se é verdade, se não é verdade, alguém que investigue, alguém que os tribunais trabalhem e que cheguem e que as pessoas sejam ou não pronto, responsáveis por isto. E depois que existe alguma responsabilidade. A maioria das vezes penso que isto não tem responsabilidade nenhuma. Faz o que se faz e pronto, e acabou. Essas Eh, declarações de António Costa foram realmente. Eu nem sei muito bem como qualificar, porque eu acho que isto dá nota daquela soberba e daquela arrogância que o Primeiro-Ministro demonstrou algumas vezes, e acho que foi uma afirmação patética. O que é que ele disse? Foi o que o Paulo disse, que os portugueses não querem saber destes casos. Portanto, não sei Inclusive se será bem assim. que não comentava, não era? Que não comentava porque não era comentador político. Não, ele tem que comentar, ele tem que justificar. Né? É por isso que está lá, é por isso que as pessoas o colocaram lá. Portanto, epá, Jacinto, Lena, vamos tentar começar por partes. Primeiro, perder um secretário de Estado, enfim, faz parte da vida. A mim o que começa cada vez mais a incomodar é que aparentemente é cada cavadela, cada minhoca. Se bem que há muita coisa ainda por esclarecer, e como o Paulo estava a dizer, tem que haver aqui a presunção de inocência, porque a forma como as coisas também nos chegam, às vezes não nos chegam da forma correta. Ok, foi feito um contrato de 60 mil euros que pressupunha um certo e determinado trabalho feito durante um período X de tempo. Esse era o contrato. Se fizeram o trabalho mais depressa, o contrato era aquele. Portanto, ele não tinha que ser reduzido porque fizeram em menos tempo. A questão da avença. A questão da avença também tem que ser explicada, tem que ser melhor explicada, porque o facto de existir uma avença, nós quando fazemos uma avença com alguém, significa que temos que ter disponibilidade para. Agora, uma avença não significa trabalho efetivamente feito. Significa disponibilidade para. Portanto, se a avença foi feita, desde que tenha sido criada a disponibilidade para fazer o trabalho, se ele não foi solicitado, está tudo bem. Se foi solicitado, não foi feito, mas pagaram, está tudo mal. Portanto, dizer que não há uma avença de um fulano que nunca pôs os pés não sei onde. Se calhar não tinha que pôr. Porque não foi solicitado, não tinha que os pôr. E tinha que receber. Porque a avença é isso mesmo. Portanto, agora, eu acho que de uma vez por todas vamos ter que acabar com estes esquemas subreptícios da classe política ganhar dinheiro por baixo da mesa. Tem que acabar. Eu acho que fala-se destes dois casos, mas penso que a personagem em questão já traz Sim. de trás Há outras qualquer coisa em situações. relação ao hospital militar também. Hospital militar, exatamente. Portanto, eu penso que isto não nasceu agora com estas duas situações. É. Penso que até essas situações, se calhar, Mas, eram muito Paulo, fáceis desculpa lá. de explicar. Mas uma vez mais, estamos a fazer as coisas da forma como os incompetentes da justiça portuguesa gostam de fazer. Que é, eles já podiam ter investigado, já podiam ter tudo. Não são as buscas ao Ministério da Defesa que lhe vão dar dados para seguir ou não com este processo. Portanto, o que devia ter sido feito na semana passada era, efetivamente, ok, as buscas que fossem feitas, o indivíduo constituído arguido, e num curto espaço de dias ele tinha que ter a acusação em cima da mesa. Sim, claro, mas isso eu acho que estamos todos de acordo, e quando digo todos, toda a gente acha isso. Acusação ou É não? certo Vamos ver. que se calhar isto dá jeito a alguém. Agora, eu também chego aqui uma ideia que é assim que quer, então é assim que tem que toda a gente vai ter que jogar, agora vamos ter que jogar assim, porque estas coisas saem para o público, pronto, e a gente já tem falado disto aqui várias vezes. Portanto, é assim, então vamos jogar assim. Às vezes os incompetentes têm que se arranjar a forma dos incompetentes fazerem alguma coisa de útil. Pronto, não
não sei como, mas lá alguém há de descobrir a forma dos tribunais e dos advogados que também andam aí todos muito preocupados com outras situações, que as pessoas agora podem fazer contratos que são os licenciados e isso tudo, portanto, eles andam aí muito atrapalhados. Tem muito que fazer, portanto, aí já a ordem dos Estás a ver? advogados já Pois, anda já a tem muito trabalhar. trabalho. Mas só para vos dizer, que eu entretanto pus aqui, desde a tomada de posse, é a 13ª demissão, desde a tomada de posse. Pá, Ainda faltam 2 anos. este número nunca fica sozinho, que as pessoas não gostam. Portanto, o 14º deve estar a sair. Vamos aqui ser realistas. Esta malta já não tem condições para dar ali. Isto deviam dar. Epá, vamos lá tentar que mais alguém. Agora não, que é verão. Mas sei lá, a partir de setembro, outubro, que as pessoas já não querem ir à praia. As planadas talvez fiquem um bocadinho mais frias. Exato, portanto, vamos chegar ali mais Ah, perto da altura do orçamento, polémica, demissão, perca de confiança, final do ano, exatamente. queda do governo, novas eleições, Costa na Europa. Exato, pronto. Portanto, o Jacinto, na sua bola de cristal, já viu que isto pode acontecer até ao final deste ano. Bem, mas não sabemos se isso é ou não uma realidade, mas é aquilo que o Paulo está a dizer. Nós já comentámos isto muitas vezes, que já eram demasiados casos e vão continuar a ser demasiados casos. Não sabemos se vai ficar por aqui ou não, o que é que vai acontecer daqui para a frente. Mas às vezes é necessário fazer um reset, mesmo que depois as eleições ditem o mesmo resultado, não sabemos, não é? Nós Mas já chegamos aqui à conclusão que estas pessoas, quando vão assinar o tal livro e leem lá aquela frase, não estão a ser, não estão a ser leais nem corretas com o poder que lhes está a ser dado. Porque este indivíduo é mais um que se chegou à conclusão que tem uma empresa cá fora que fazia, penso que havia uma relação, portanto, ele dono de uma empresa ou tinha cota numa empresa. E os cargos políticos, e há tempos falámos isto aqui, tenha-se 0,1%, 0,0001%, tenha-se 10%, 100%, não pode ser. As pessoas têm que ter noção de, se têm essa situação, não podem ter cargos políticos, saem fora de um lugar a outro. ó Paulo, se calhar não deram aquele questionário a este secretário de Estado para preencher. Pois, se calhar não Aquele deram. questionário, Ou se lá calhar do... trazia perguntas difíceis e ficou em branco. Se calhar tem que ser Ele tipo não americano. respondeu, Tem que ser só com não um sei. cruzinho. Só com um E, cruzinho. Mas eu acho que isto, deixa-me só interromper aqui para dizer uma coisa, que eu acho que o que no meio disto tudo já precisa de se calhar de alguma revisão ou clarificação quando tomam posse, o que eles dizem é: juro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Agora, é preciso dizer quais são as funções que são confiadas e o que é que significa lealdade. Se é lealdade para com a carteira deles, se é lealdade para com o povo português e com o Estado português. pois Isto é, é não está como, explícito. isto é como os regulamentos e os decretos-lei, cada um lê e define da forma que mais lhe interessa, não é? E vai descobrir as falhazinhas e não sei o quê. Já- Olhem, por falar em governo, qual é que foi a vossa percepção daquele encontro informal em Sintra? Qual Até é o encontro fecharam. informal em Sintra? Espera aí, agora. Então, Jacinto, do governo? Que até apareceram sem gravata e tudo. E Só por tudo causa disso já é ali, informal. sim. Coitado da malta que queria ir lá, que chegou lá, bateu com o nariz no portão. Epá, Pois olha, foi. pois, essa não, sobre isso não posso dizer nada. Não me diga que não viu a reunião informal do governo onde o António Costa fez um balanço deste ano de mandato. Não, isso só abona em meu favor. Significa que eu sou muito seletivo e não ouço qualquer tipo de disparates. Não, Olha, no final de contas não foi um disparate. O homem veio dizer que é preciso continuar a investir na qualificação Hum, e transformar a economia. hum, Portanto, hum. pronto. Mas eu achei Ok. piada aquele estilo. Não sei, parece que é a malta informal. quando está de fim de semana. Parecia o merceário lá da zona, trazia a canetazinha dentro da bolsa e olha, então, vê lá, deixa-me lá assinar este. Pronto, o Paulo deu só do que é que eu estou a falar. Sim. Não, Epá, eu há logo estava, ali uma coisa que eu fico um bocado, porque eu não gosto, é ver lá o indivíduo que é presidente da Câmara de Sintra, porque não, O Basílio Horta. Basílio,
Isto devia ter, pá, isto é malta a partir de uma certa idade, pá, devia jogar às cartas e ao dominó. Já não devia Ah, fazer dá-te outra assim coisa. uma urticária. Sim, Nossa Senhora. Não fazia ideia, Paulo. Não fazia ideia. Epá, mas olha, estás a ver, tu aqui Oh, é umas e pessoas. olhem que não há muita coisa Digo a já, fazer não vá a urticária ao bola para o Paulo. homem, pá, né? E, estou a dizer, Diz lá, Jesus. e note-se, registre-se, não há muita coisa que te faça urticária. Não, nada. Epá, mas acho que este senhor Achas que já já, estava já, na já, já. altura de reformar? eh, Mas já. Ah, Há muito tempo, e é o que o Paulo ia dizer, há muito tempo, mas já já acho que há não precisa muito da tempo. política para nada. Sim, há muito Opa, tempo. Primeiro porque aquilo que se diz aí é que o senhor não precisa da política para nada, porque financeiramente acho que é dos topos de cá. E depois porque a idade do senhor, eu estou aqui a ver, o senhor nasceu em 1943. Não é? Portanto, mas isto realmente estás já a é fazer uma idade conta. jeitosa. Já devia dar direito a alguém que tivesse ambições, ainda por cima para uma vila hoje em dia tão virada para o turismo, mas pronto, não era disso que a gente estava a falar. A gente estava a falar Sim, não, eu puxei este assunto porque houve quem olhasse para este encontro, não é, como uma forma do governo dar aqui outra imagem de união e não querer abordar esses temas sensíveis. Era aqui uma ação de marketing Olha, da depois de parte tanta do governo. atrapalhada, que devem-se ter juntado todos para o WhatsApp. Volta embora. Já falei aqui com o Adolfo. Vamos todos Vamos todos fazer para ali Monserrate. umas fotos porreiras, que é para a malta ver que estamos todos aqui unidos. Exatamente, exatamente. Só faltou irem todos fazer uma tatuagem de Então, conjunto. e o que é que vocês me dizem? O nosso Presidente da República a sentir-se mal outra vez? Acho que acontece muito aos presidentes da República em final do segundo mandato. Eu também, por acaso, também me lembrei disso, Jacinto. É verdade, curiosamente, fez-me lembrar aquele episódio Aliás, e com o depois Cavaco Silva. há uma coisa que não sei se vocês repararam nas imagens, que eu acho que devíamos fazer uma ação de formação à malta da segurança que transporta presidentes. Porque eles transportam sempre os presidentes que têm episódios vagais, ou como é que lhe chamam essa coisa, pá, como se fosse um saco de batatas desconjuntado. Se vocês forem ver as imagens agora do professor Marcelo e de Cavaco Silva, este transporte aquilo é assim, uma coisa assim muito estranha, quer dizer, é assim, não Parece é? uma boa, uma boa sugestão, Jacinto. Mas o que eu achei ainda mais caricato não é o facto do homem ter se sentido mal, isso acontece, ainda para mais, pronto, foi ali um conjunto de fatores que fez com que o homem se sentisse mal. Mas eu achei muita graça ao facto dele para já sair do hospital às 8 da noite, que é aquela hora em que começam as notícias, em todo lado. E depois é o Mas isso, facto dele explicar o próprio desmaio. Exatamente. Eu fiquei, pá, o quê? Isto parece lá está, um filme. o que dá para aqui fazer, plagiando, se Marcelo Rebelo de Sousa quiser plagiar a campanha da prevenção rodoviária, pode dizer, se presidir, não beba. Está bem visto, está bem visto. Paulo, como é que tu viste este episódio do nosso Olha, presidente? por acaso não vi essas imagens, estas, as outras lembro de ver, mas por acaso estas não vi. Soube, entretanto, que tinha acontecido isso, até tenho ideia que foi no dia a seguir. Mas, epá, é normal o homem, tanta selfie, tanta telefone ali encostado junto à cabeça para tirar selfies. Pá, isto hoje em dia, calor. eh, Isto é complicado. O senhor também já não vai para novo. Portanto, tem que beber uma aguinha, parar, fazer uma refeiçãozinha de jeito. Sim, não é Eh, só beber o Forte e Mel, Claro, mas está sempre, ginginha, vou ali à ginginha. Então, ou vou ali comer um geladinho, não sei o quê, ali ao ao Santini. Santini. Não sei o Às quê. 8 Não, horas pá, também. doutor.
Depois o homem dá só trabalho até de ver os buracos da calçada e ir avisando, olha, está aqui o buraco 37. Pá, é necessário ver parar durante o dia, agora com este calor, ir bebendo uma aguinha, mesmo que não se tenha vontade de ingerir ali uns líquidos, e depois fazer uma refeição, calmamente, sentado. Daqui a bocadinho eu aconselho a fazer isso, estamos a chegar à hora do almoço, e ao jantar novamente, e depois dormir como deve ser. Porque estas pessoas precisam dormir. O Paulo deixa aqui uns bons conselhos, Exatamente. no fundo, para toda a gente, agora no verão, com estas temperaturas altas. Muito obrigada por esse serviço público, Paulo. Sempre às Muito, ordens. muito agradecida. Entretanto, regressando aqui a um tema que nós também já falámos várias vezes, que são as famosas Jornadas Mundiais da Juventude, parece que vai haver ainda aqui um outro problema, que Olha, que eu é não vi com problema nenhum. Porque é que a Helena pensa que tem um problema qualquer. eu descobri, a CP já anunciou greve para, e que vai bater, portanto, nessa altura, e, portanto, vamos ver como é que a coisa vai acontecer naquela primeira semana de agosto. E há aqui ainda muita falta de informação, ainda não sabemos se há um plano de mobilidade, se não há um plano de mobilidade, só sabemos que há tolerância de ponto para a função pública 2 dias, portanto, está assim um pouco. E falta, pronto, Vamos menos de ver um o que é mês. que isso vai dar. Porque, inclusive há aqui outras situações que já ouvi assim os lamirés quando falam, quando estão a falar Ó Paulo, vais ter que de haver repetir tudo aí aquilo. Ó, Paulo, vais ter que repetir tudo sei aquilo que lá, disseste, que nós não ouvimos professores, nada. outro tipo. Eu estava aqui a dizer que já ouvi aí em outras intervenções, dá-me a ideia que está a existir aqui um certo receio de haver manifestações ou perto do recinto, chegar lá, não sei, terá que ser perto, porque lá na zona não vão conseguir, de manifestações de outras ordens e de outras situações. Portanto, as greves, se calhar, vai ser no mês de Olha, agosto. eu aí sou muito pragmático. Sou um defensor absoluto da liberdade e da democracia, tendo por princípio base que a liberdade e a democracia devem ser exercidas de acordo com as mais elementares regras de segurança. E esse tipo de atividades deviam ser simplesmente proibidas por questões de segurança. Ponto. E depois venham lá dizer que isto não é uma democracia. Falava-se que os polícias não eram um dos setores que se Não iriam é? manifestar nessa altura. Hum, eu não sei, é assim, eu acho que nós temos esta capacidade Não, excelente. Helena, olha, nós até estamos no verão, estamos numa época complicada a níveis de incêndios, mas nós chegámos ao ponto, por acaso, ainda ninguém se lembrou em altura de incêndios, os bombeiros fazerem greve. Epá, desculpe lá, o direito à greve tem que ser algo feito com cabecinha. Tenham lá juízo. Não, os bombeiros não recebem os subsídios e não sei o quê, não sei o que mais, ou recebem pouco. Nós estamos de greve. Está aquilo a arder. Estamos de greve. Ou seja, há uma iniciativa em Lisboa que carece de medidas de segurança reforçadas. Não há greve. Dúvidas. Eu também não me estava a referir a essas situações. Estava-me a referir, se calhar, a outras ordens, e neste caso até, sei lá, aos professores ou outra funcionários públicos que façam nessa altura, que façam manifestações. E também não que seja lá no recinto, mas em plena Lisboa, porque é uma altura que vai dar, vamos lá ver, vai ser uma altura que a visibilidade em Portugal vai ter aqui muitos órgãos de comunicação, portanto, se houver algo em Lisboa, até mesmo noutra cidade qualquer, Não sei. Não sei. vamos ter aqui, de outros países, vamos ter aqui muita comunicação social de países estrangeiros. Sim, pronto, só concluir aquilo que
que eu estava a dizer, eu acho que há aqui muita falta de informação. Há falta de informação para toda a gente. Sabe-se apenas algumas coisas, porque nas áreas metropolitanas, na área metropolitana de Lisboa, a realização da jornada terá consequências, ou seja, nós vamos receber pessoas de fora, temos capacidade para receber pessoas de fora, mas não se sabe grande coisa, só se sabe que as autarquias estão preparadas, acho que é Lisboa, Cascais e Sintra, creio eu, que estão preparados para receber 78 mil jovens. O resto não se sabe, plano de segurança, falou-se daquela questão dos autocarros, onde é que vão estar estacionados, onde é que não, enfim. E aquilo que a gente tem falado sempre aqui, que é os hospitais. Os hospitais. Também, sim. Todas estas questões, eu acho que são questões que já poderiam estar, eu acredito que já estejam a ser tratadas, mas há aqui uma falta de comunicação com as pessoas, que é uma coisa que me assusta que ainda exista no ano 2023 esta dificuldade em comunicar com as pessoas aquilo que vai acontecer num evento que terá consequências práticas na vida de cada um que esteja em Lisboa ou nesta área metropolitana nessa primeira semana de agosto. E novamente eu acho que quem gera governo, autoridades, continuam sistematicamente com esta falta de comunicação com a população, que é uma coisa que nós não conseguimos mudar. Não mudámos com outras crises anteriores, estou-me a lembrar com a crise da Covid. Foi um exemplo crasso nessa falta de comunicação com as pessoas. E, novamente, perante uma situação que vai exigir medidas extremas, que é disso que se está a falar, parece que a malta aqui na área de Lisboa, toda a gente que mora aqui está de férias, ou não está cá, não sei o quê, não precisa de se mover. Tenho muita pena que continuemos a ter este problema enorme em falar com as pessoas e em explicar aquilo que vai acontecer e aquilo que irá impactar as suas vidas. Vamos, se calhar, passar para o final, antes de passar ao Paulo. Queria só deixar aqui uma nota, não sei se vocês viram, que no fim de semana Elton John deu o seu último concerto, portanto termina assim a sua carreira, a sua longa carreira e cheia de êxitos, com um concerto que Exatamente. dizem que foi espetacular, e portanto só deixar aqui esta nota de que Elton John se despede dos palcos em grande. Paulo Ideias. Olha, em grande, foi aquele avião da EasyJet, que estava mesmo para levantar voo, e então o capitão avisou que tinha que haver para aí cerca de 20 pessoas a sair, porque o avião estava muito pesado. Isto, as pessoas hoje em dia, quando tiram um bilhete para uma coisa destas, têm que saber que não podem comer cozida à portuguesa, na feijoada. Portanto, tem que ser uma saladinha. Uma saladinha, porque aquilo, quer dizer, aquilo também é para levantar voo, mas também não é assim. Portanto, isto é um vídeo que foi partilhado nas redes sociais, vai parar às minhas mãos também, sei como. E então é possível ouvir o comissário de bordo a explicar que o que levou a pedir a alguns passageiros para sair. Portanto, e então diz aqui a notícia que entretanto, no aeroporto de Lanzarote, em Espanha, atenção malta que vai de férias, já sabe, saladinhas naquele tempo em que estiver lá, porque se vão para lá, pesam 50, se vierem para cá e pesarem mais 5 ou 6, a coisa pode ser difícil. Então, deixa-me ver. Portanto, como havia pessoas no avião e o avião estava demasiado pesado, esse peso, aliado a uma pista curta e ao vento, não é favorável. Neste momento, o que significa que a aeronave está demasiado pesada para levantar voo. Isto explicou o comissário. Ofereceram, esta é a parte boa, 500 euros aos passageiros que estiverem dispostos a não voar esta noite. 500 pausitos. Isto já não é mau. Nada mal. Olha que isso já não é mesmo nada mau. E também qualquer coisa passa-se a noite lá sentado no banco do aeroporto, para não se gastar, senão os 500 euros também vão, quer dizer, mas por passageiro, se for uma famíliazinha 4, estão a ver, isto é logo aqui 2.000 euros. Portanto, coisa que comecem a fazer contas, cada vez que forem viajar para algum lado, já sabem, ou então os últimos dias, saladinhas, é para não terem o problema de entrar no avião e aquilo quando passa na balança,
Afinal, esta Ok. malta foi para lá, era só 500 quilos, para cá já trazemos mais 10%. E depois vamos aqui à seca do dia, da semana. Vocês sabem porque, no outro dia estava aqui a pensar, porque é que os comboios não têm rodas de borracha? Ora, é para não apagar as linhas. Beijinhos. Até para a Aldinha, semana. até para a semana. Portem-se bem. Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Ne mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.